Então, a gente já sabe que a cromatina é formada por DNA associada a proteínas histonas. E elas formam unidades chamadas de nucleossomos. Esses nucleossomos, essa fita que se forma de DNA associada a histonas, forma uma estrutura filamentosa de cromatina que é chamado de núcleo filamento. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é um núcleo filamento, o famoso colar de contas, né? Existe uma parte filamentosa, uma bolinha, uma parte filamentosa, uma bolinha. Então, essa é a estrutura do núcleo filamento. Esse é o material genético da célula na sua forma descondensada. Gente, olhem aqui para esse próximo slide, aí eu vou discutir uma coisa importante com vocês. Essa cromatina, ela também, por mais que ela esteja na sua forma descompactada, descondensada, ela pode apresentar regiões com maior ou menor grau de empacotamento. De acordo com o grau de empacotamento do núcleo-filamento, são observados dois tipos de cromatina no núcleo da célula: a heterocromatina e a eucromatina. Hétero diferente, gente, verdadeiro, né? Então, a cromatina de verdade. Por que essa diferença, essa nomenclatura? Olhem aqui. A heterocromatina é a cromatina mais densa. É a cromatina que está na sua forma mais empacotada. E, portanto, é a cromatina não ativa. Já a eucromatina é a parte de cromatina composta por filamentos menos condensados. É quando ela está aí mais na sua forma esticadinha, ok? Portanto, é a cromatina ativa, pois permite a transcrição de genes. Olhem para a figura. A gente tem aqui a cromatina com menor nível de empacotamento. Aqui nós temos as porções de heterocromatina e aqui as porções de eucromatina, tudo bem? Olha o maior nível de empacotamento. A gente vê o que, gente? Que as porções de heterocromatina continuam heterocromatina, mas que as porções de eucromatina podem se tornar mais condensadas dependendo do estado da célula. Pessoal, o que acontece, né? A cromatina, vamos voltar e agora vocês vão entender um aspecto muito importante. A cromatina, ela está presente nas células que não estão se dividindo. Portanto, essas células estão desempenhando as suas funções vitais. Por que é importante que nessas células a cromatina esteja descondensada? Porque essa cromatina, gente, esse material genético, está todo embolado ali na célula, está parecendo um novelo de lã, ok? São várias moléculas de DNA, várias moléculas diferentes de cromatina, mas a gente não consegue individualizar uma, outra, a gente não consegue olhar ali para a célula e falar assim, aqui está uma molécula, essa molécula aqui é diferente, essa daqui é outra. Não, isso daqui está formando um bololô, tá? Um bololô de cromatina. Mas essa cromatina, por mais que ela esteja toda ali misturada, ela está na forma de núcleo filamento, ela está ali na forma descondensada. Por que isso é importante? Porque se a cromatina está desenrolada, o que tem na cromatina? DNA. O que está presente no DNA? Os genes, tá? As informações para a construção de uma proteína. Se essa cromatina está desenrolada, esses genes estão com fácil acesso. Legal? Se essa cromatina tivesse toda enroladinha, é como se esses genes ficassem escondidos. Tudo bem? Enquanto os locais em que ela está esticadinha, olha, tá possível acessar esse gene, tá possível fazer com que esse gene seja expresso, para que a informação desse gene seja transcrita para um RNA e esse RNA permita a produção de uma proteína. É isso que vocês têm que pensar. Por isso que quando a gente olha para esse esquema, nós vemos aí uma porção de heterocromatina e porção de eucromatina.
Nas porções aqui de heterocromatina, o que acontece? Os genes que estão aqui presentes, pessoal, eles estão inativos, eles não estão acessíveis, enquanto os genes que estão aqui, ó, facinho acessar, facinho para as enzimas terem acesso aí e promoverem, por exemplo, a transcrição do DNA em RNA. Tá legal? Então, por isso que a porção de eucromatina são porções ativas, enquanto as de heterocromatina são inativas. O que acontece, gente? Acontece que a cromatina é um material descondensado. Por mais que existam essas porções de heterocromatina, é um material genético descondensado. O que eu falei que vai acontecer lá na divisão celular? Lá na divisão celular, essa cromatina vai se apresentar na forma de cromossomos. Como é que muda de cromatina para cromossomo? Vai mudando esse nível de empacotamento. Aqui, quando a gente vê esse maior nível de empacotamento, a gente está vendo o DNA caminhando para sua forma de cromossomo. Tá legal? Então, as porções de eucromatina que estavam ali na forma esticadinha vão se enrolando para formar uma estrutura mais empacotada, ok? Por que é importante que esse maior nível de empacotamento aconteça, pessoal? Na célula intérfase, os genes estão acessíveis, tá? A célula está desempenhando suas funções normais. A célula, ela está precisando produzir uma proteína tal. Vamos pensar numa célula daqui da minha derme, que está abaixo da minha epiderme. Essa derme precisa produzir bastante proteína colágeno. Para que ela produza muita proteína colágeno, esses genes do colágeno, que permitem a construção do colágeno, precisam estar acessíveis, precisam estar ativos. Então, ela está desempenhando as suas funções normais. Mas essa cromatina está um bololô, a gente não define, ó, aqui está uma molécula, aqui está outra, aqui está outra molécula. Na divisão celular, o que acontece, gente? Divisão também do material genético. Vai uma parte do material genético para uma célula, uma parte do material genético para outra célula. E aí essa célula vai se dividir, ok? Então, esse bololô de cromatina, esse bololô de DNA, não pode estar num bololô. Essas moléculas, elas precisam estar no seu estado individualizado, ok? Por isso é que no processo de divisão celular vai acontecendo o empacotamento do material genético. Vai a cromatina se transformando em cromossomo, tá? Aqueles filamentos todos, de qualquer forma, eles vão aí empacotando, formando as unidades das moléculas que são visíveis, que são os benditos cromossomos, ok? Olhem aqui. Como é que vai acontecendo esse empacotamento, então? A gente vê aqui nessa figura os diferentes níveis de compactação do material genético até que o cromossomo se forme. Olhem para aqui. Conforme a célula percorre o processo de divisão celular, ocorrem níveis mais avançados de empacotamento do material genético. Então, lá na célula que não está se dividindo, o material genético está na forma de cromatina, que é um núcleo filamento. Ok, a célula recebe um estímulo para se dividir. Tudo bem. Quando ela vai entrar em divisão celular, níveis maiores de empacotamento vão acontecendo. Então, primeiramente, vem aí solenoide, tá? Aí depois aumenta ainda mais o empacotamento, formam-se alças, aumenta ainda mais o empacotamento, formam-se dobraduras, até que a gente chega à estrutura aqui de cromossomo, tá? Que é a estrutura que a gente conhece super bem. Então aqui a gente está caminhando ao longo do processo de divisão celular. Entenderam? Bom, então olhem aqui. Diferença nesse quadro em destaque. Diferença entre cromatina e cromossomo.
Cromatina e cromossomo é o material genético das células. Ponto. Mas qual a diferença entre eles? A cromatina é encontrada em... Opa, achei que eu estava com marca-texto, deixa eu pegar aqui. A cromatina é encontrada em células em intérfase, que estão exercendo suas atividades normais. Os cromossomos são encontrados em células que estão se dividindo, ok? Lembra que eu falei que a célula que está se dividindo, ela não está exercendo as suas funções normais? Então, gente, a célula que está se dividindo, ela pode apresentar os seus genes aí escondidos. Não importa, ela não vai realizar o processo de transcrição, ou seja, a produção, síntese de RNA a partir do DNA. Ela tem apenas que dividir o material genético, ela tem apenas que individualizar de maneira adequada esse material genético. Então, esses genes podem estar inacessíveis, né, durante a divisão celular, e aí acontece esse empacotamento. Acabou a divisão celular, acontece a descondensação do material genético. O cromossomo volta a se tornar cromatina, porque aí sim esses genes precisam estar acessíveis de novo, e aí a cromatina vai estar, o material genético vai estar na sua forma descondensada, filamentosa, tá? Olhem para o esquema. Então, a gente tem aqui o DNA, né? Que se enrola proteínas histonas e forma a cromatina. Essa cromatina, ao longo do processo de divisão celular, ela vai se condensando, espiralizando e formando o que a gente conhece como cromossomo, que é essa estrutura aqui que eu acabei de circular, ok?